Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós vamos falar de áreas e de teorema de Pitágoras e algumas aplicações. Antes de mais nada, porém, eu quero sugerir um exercício bem simples de fazer, que consta em provar que duas retas paralelas são sempre equidistantes. Em outras palavras, se eu tomo dois pontos P e Q sobre uma de duas paralelas, então as distâncias desses pontos à outra são as mesmas. Esse fato é, eu repito, de demonstração simples, usa congruência de triângulos. Ao falarmos agora em áreas, nós estaremos aqui pressupondo que todos temos uma ideia básica daquilo que seja a área de uma figura plana. E, como eu costumo dizer aqui, nós vamos evitar formalismos neste curso, ou seja, vamos evitar uma série de considerações técnicas preliminares que só faria para esse nível obscurecer o assunto. Então nós vamos aqui partir do pressuposto que todos temos uma ideia do que seja a área e de que triângulos congruentes possuirão sempre a mesma área. Vamos começar fazendo considerações sobre um paralelogramo, que é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. AB paralelo a CD, nesse caso, e AD paralelo a BC. Uma vez que AB e CD são paralelos, então, como nós já mencionamos, as retas CD e AB são equidistantes, ou seja, as distâncias de B e de C até a reta B são as mesmas. O que eu vou fazer aqui agora é algo bastante intuitivo, mas vai nos possibilitar rapidamente usar os fatos básicos sobre áreas das principais figuras. Observando que esta reta AB funcionaria como uma transversal para as paralelas AD e BC, nós podemos concluir que os ângulos nos vértices A e B, de acordo com a figura aqui, eles são congruentes. Pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto, os triângulos AD, D' e BC, C' são congruentes. Possuem respectivamente congruentes um lado, o ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Segue, portanto, que eles têm a mesma área. Vou representar dessa forma. A área do triângulo AD, D' igual à área do triângulo BC, C'. Esse triângulo BC, C', ele não pertence à figura desse paralelogramo, ao contrário desse triângulo ADD'. O que eu vou fazer é transferir o triângulo ADD' e superpor com o triângulo BCC', o que nos remete ao retângulo DD', cuja área é igual à área do paralelogramo ABCD. Simplesmente, e eu repito que estamos fazendo a coisa de maneira bastante intuitiva, tiramos um pedaço do paralelogramo e o colamos aqui. Não tiramos nem acrescentamos nenhuma área, portanto, a esta figura, apenas mudamos o formato dela. Esse comprimento de DD' ou de CC' eu vou chamar de H, é aquela distância entre essas paralelas que é ao mesmo tempo a altura daquele paralelogramo, que é a altura desse retângulo. Eu vou copiar esse retângulo aqui embaixo. Supondo que esse retângulo pudesse ser dividido e decomposto exatamente, sem superposição, em quadradinhos, digamos de uma unidade de área cada um, então a soma total desses quadradinhos nos dará a área desse retângulo. E para sabermos a soma total desses quadradinhos, neste caso basta multiplicarmos a quantidade horizontal pela quantidade vertical. Como sabemos, multiplicarmos linha por coluna. Neste caso teríamos 8 vezes 3
unidades. Nós teríamos 24 unidades de área nesse caso. Aqui nós estamos supondo que tivemos a sorte de decompor perfeitamente a quantidade inteira de quadrados. Se a quantidade não for inteira, não tem problema. Se a quantidade não for inteira, de qualquer modo, esta conta, base vezes a altura, lhes fornecerá a quantidade de quadradinhos de uma unidade de área que caberá dentro da figura. E os decimais que aparecerão lhes fornecerão informação sobre sobra ou falta com respeito a alguma quantidade inteira. É por isso que a área de um retângulo ou de um paralelogramo, como acabamos de ver, é simplesmente o produto da base pela altura. Reparem que esta base aqui é precisamente, esta base de' C, é precisamente o comprimento da base original, AB, do paralelogramo original. Porque este comprimento era igual a este, uma vez que aqueles triângulos ADD' e BCC' são congruentes. Muito bem, uma vez estabelecido que a área de um paralelogramo, e em particular de um retângulo, é base vezes a altura, e eu aqui, como vocês estão reparando, estou pressupondo que todos nós já conhecemos a definição de retângulo e paralelogramo, então nós podemos passar para um triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: pelo vértice B, eu vou traçar uma paralela à reta AC. E o paralelismo estará, evidentemente, nos dizendo que esses ângulos alternos internos são congruentes. Agora, pelo vértice A, eu vou traçar uma paralela ao lado BC. Pelo paralelismo entre essa reta e a BC, nós concluímos que esses ângulos alternos internos são congruentes. Vou chamar esse ponto de A' e vou declarar que os triângulos A'A e CAB são congruentes devido ao critério ângulo-lado-ângulo. Observem, esses dois triângulos compartilham um lado, que é o lado AB, e os ângulos a ele adjacentes, beta e alfa. Uma vez que eles são congruentes, então eles têm a mesma área. Segue, portanto, que a área desse paralelogramo, que é o comprimento da base pela altura, que neste caso é a mesma altura do triângulo, né? Do triângulo ABC, a área do paralelogramo, A'Bc, é o dobro da área desse triângulo. Uma vez que a área do paralelogramo é base vezes altura, então a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. E esse, como é um triângulo qualquer, a gente pode então garantir que a área de qualquer triângulo é dada pelo produto da base pela altura dividido isso por 2. Em particular, nós podemos então garantir que dois triângulos que possuem mesma base e alturas de medidas iguais são equivalentes, ou seja, têm mesma área. Nós vamos agora passar ao teorema de Pitágoras, que é o teorema que diz que num triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Isso quer dizer o seguinte: se A, B e C são os comprimentos da hipotenusa e dos catetos, respectivamente, desse triângulo retângulo, então, construindo-se um quadrado de lado A sobre a hipotenusa, um quadrado de lado C sobre um dos catetos e um quadrado de lado B sobre o outro, essa área vai ser igual à soma dessas outras duas. SA, eu estou chamando a área do quadrado de lado A, vai ser igual à soma da área SB com a área SC, respectivamente a área do quadrado de lado B e a área do quadrado do lado C, que pelo que nós vimos anteriormente, são respectivamente A quadrado, B quadrado e C quadrado. Algebricamente é esta a notação moderna, que não existia no tempo de Euclides,
E na linguagem antiga era assim que se falava. O quadrado construído sobre a hipotenusa é a soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, essa área SA, nós devemos provar que é a soma das áreas SB e SC. Muito bem, vamos considerar um triângulo retângulo em A, um triângulo ABC, retângulo em A. Esse aqui, portanto, é o ângulo reto, cujos lados medem A, B e C, respectivamente. O que fizemos aqui foi construir sobre cada um dos lados desse triângulo os quadrados. Então esse quadrado tem área A quadrado, esse quadrado tem área B quadrado e esse quadrado tem área C quadrado. Eu quero provar, portanto, que a área desse quadrado, A quadrado, é igual à soma das áreas desses outros dois aqui. Ou seja, que A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Muito bem, vamos traçar por A uma perpendicular à hipotenusa BC desse triângulo, que tocará essa hipotenusa em um ponto que nós vamos chamar de M, e vamos chamar de L o ponto em que essa reta toca o lado FG do quadrado BFGC. Vale observar aqui que a reta AL é paralela à reta BF, né? Essas duas retas aqui são paralelas. Vamos considerar aqui o triângulo BFM. Esse triângulo é um triângulo retângulo, portanto fica fácil nós elegermos um dos catetos como base e outro como altura. Eu vou eleger, por exemplo, o cateto BF como base e o cateto BM como altura. O que ocorre aqui é o seguinte: esse triângulo retângulo BMF, ele é metade deste retângulo BMLF. A área desse retângulo BMLF é 2 vezes a área desse triângulo. Nós fizemos um serviço muito semelhante agora há pouco. Algo que também é bom que observemos agora é que este ponto M ele pode caminhar à vontade ao longo da reta AL, e o triângulo obtido terá sempre a mesma área que esse triângulo BMF. Por quê? Porque em qualquer posição sobre a reta AL que o ponto M esteja, nós ainda estaremos com a mesma base e a mesma altura para esse triângulo, que é precisamente a distância entre essas paralelas. Então esses triângulos aqui, BMF, onde M é móvel, são triângulos todos eles que possuem a mesma área, embora formatos diferentes. Então esse triângulo aqui em particular, ABF, tem a mesma área que esse triângulo BMF. Recapitulando, portanto, a área desse triângulo, que é metade da área deste retângulo BMF, BMLF, é também a área deste triângulo aqui, ABF. Então a área desse retângulozinho original aqui é o dobro da área deste triângulo ABF. Vamos observar algo sobre esse triângulo ABF. Ele possui um lado de medida C, possui um lado cuja medida é A, o outro lado nós não conhecemos a medida dele. Nós podemos observar que o ângulo entre os lados de medidas C e A é 90 graus, mais esse ângulo interno aqui do vértice B desse triângulo retângulo. Nós vamos dizer simplesmente que esse ângulo aqui é 90 mais B. Estou chamando de B o ângulo interno desse triângulo retângulo aqui. Então esse triângulo
ABF, ele possui um lado C, de medida C, um lado de medida A, e o ângulo compreendido por esses lados tem medida 90 mais B. Esse outro triângulo se comporta da mesma forma, reparem. Ele tem um lado de medida C, tem um lado de medida A, e o ângulo compreendido entre esses dois lados é 90 mais B. Pelo critério lado-ângulo-lado de congruência de triângulos, esses dois triângulos possuem a mesma área. Observem que as retas EB e DC são retas paralelas. A distância entre elas é a altura desse triângulo ECB. Isso aqui considerando como base, por exemplo. A altura desse triângulo ECB é a distância entre essas paralelas. É o próprio comprimento C, nesse caso, desse lado. Além disso, não importa em que posição da reta DC esteja o ponto, o outro vértice desse triângulo. Porque em qualquer que seja a posição, a distância entre este vértice e a reta suporte da base é sempre a mesma, é a própria distância entre essas retas DC e EB. Portanto, esse triângulo terá a mesma área. Esse triângulo CEB terá a mesma área do que qualquer um desses outros aqui móveis, porque possuem a mesma base e alturas de mesma medida. Em particular, posso dizer que a área desse triângulo CEB é a mesma área desse triângulo AEB. Mesma base e mesma altura que esse triângulo. Recapitulando o que eu tinha, a área deste retângulo é o dobro da área desse triângulo MBF, que por sua vez tem a mesma área que este triângulo AEB, cuja área é metade da área deste quadrado, evidentemente. Ora, se a metade da área deste retângulo, então, é igual à metade da área deste quadrado, é porque a área deste retângulo é igual à área desse quadrado. Esse retângulo da esquerda, eu repito, tem área igual à área do quadrado ADEB. Prosseguindo, vamos passar agora a este retângulo aqui, o retângulo MLGC. Metade da área deste retângulo é a área deste triângulo MGC. Vamos lembrar que essas retas AL e GC são retas paralelas. Esse triângulo, que é retângulo, um triângulo cuja área é a metade da área deste retângulo MLGC, esse triângulo, por ser retângulo, ele nos permite facilmente declarar um dos catetos como base e outro como altura. Vou declarar esse cateto de medida A como base e esta medida aqui como altura, que não se altera à medida em que eu movo o ponto M ao longo da reta AL. Portanto, todos esses triângulos possuem mesma área, uma vez que possuem a mesma base, partilham todos a mesma base e têm todos eles alturas de mesma medida. Em particular, esse triângulo tem a mesma área que este triângulo AGC. Segue, portanto, que este retângulo ele tem o dobro da área deste triângulo AGC. E olhando mais atentamente para esse triângulo AGC, nós vemos que ele tem um lado de medida B, um lado de medida A, e o ângulo compreendido entre esses lados é 90 mais o ângulo C. É 90 mais C. Então ele tem um lado de medida B, um lado de medida A, e o ângulo entre esses dois lados é 90 mais C.
Vejam por outro lado que esse outro triângulo BCH é exatamente assim. Ele tem um lado de medida B, um lado de medida A, o triângulo BCH. Tem um lado de medida B, um lado de medida A, e o ângulo compreendido entre esses dois lados é 90 mais C, mais o ângulo C. Portanto, esses dois triângulos são congruentes, logo, possuem a mesma área. Uma vez que as retas IB e HC são retas paralelas, a distância entre elas, portanto, não se altera. Então, a altura desse triângulo não se altera à medida em que eu movo esse vértice ao longo da reta ABI. Portanto, todos esses triângulos que têm a mesma base possuirão a mesma altura, por partilhar essa base, por ter sempre a mesma altura. Em particular, esse triângulo tem a mesma área que este, que por sua vez é metade da área deste quadrado. Em suma, a metade da área deste retângulo é igual à metade da área deste quadrado, o que significa, portanto, que a área deste retângulo MLGC é igual à área deste quadrado IACH. Ora, se este retângulo da esquerda tem área igual a este retângulo ABAD, e o retângulo da direita tem área igual a este quadrado IACH, a soma deles, que é o quadrado construído sobre o lado A, é a soma dos quadrados construídos sobre os lados B e C. Ou seja, A quadrado de fato é igual a B quadrado mais C quadrado. Essa foi a ideia usada por Euclides na demonstração de sua proposição 47 do livro 1, que é a demonstração do Teorema de Pitágoras. E agora nós temos o direito, portanto, de declarar que em todo o triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é o maior dos lados, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós vamos agora procurar encontrar uma expressão para a área do triângulo que dependa tão somente dos comprimentos A, B e C de seus lados e não de uma determinada altura. Nós sabemos calcular a área de um triângulo quando temos a altura relativa a um dos lados e o comprimento desse lado. Por exemplo, a área desse triângulo ABC é a base A, considerando A como base, vezes essa altura, a altura relativa à base A sobre 2. Primeiro que tudo, eu vou dividir esse segmento BC em dois segmentos aditivos de comprimentos x e A menos x. Eu terei dois triângulos retângulos aqui. Um triângulo retângulo de hipotenusa C e catetos H e X, e um triângulo retângulo de hipotenusa B e catetos H e A menos X. Eu vou aplicar Pitágoras nesses dois. Temos x2 igual a h2 mais x2, e b2 igual a h2 mais a menos x quadrado. Desenvolvendo essa expressão para b quadrado, eu tenho h2 mais a2 menos 2ax mais x2. Aonde tem h2 mais x2, eu sei que eu tenho o direito de colocar c2. Então, b quadrado vai ser a2 mais c2 menos 2ax. O meu objetivo no momento é apenas encontrar o x. Daqui eu posso concluir que 2ax vai ser igual a a2 mais c2 menos b2. E, portanto, que x
será igual a A2 mais C2 menos B2 sobre 2A. Eu vou colocar estes dois primeiros entre parênteses e vai facilitar um pouco a conta. E vou levar ao quadrado os dois membros da igualdade. O x² me interessa e nós já vamos ver por quê. Aqui nós teríamos, portanto, o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador. Ora, uma vez que c² é igual a h2 mais x2, então h² vai ser c2 menos x2. Eu vou então tentar buscar uma expressão para o h, porque se eu tiver uma expressão para o h apenas em função de a, b e c, eu terei resolvido o meu problema. Então vamos lá. Quem vai ser, de acordo com essa expressão, quem será então h²? h² vai ser c² menos x2, ou seja, será c² menos isto aqui. Tirando o MMC, nós teremos que o h² será 4a2c2 menos o quadrado desta expressão sobre 4a2. Agora, nós temos aqui uma série de passos bem simples que requerem, entretanto, que estejamos lembrados do 8º ano do ensino fundamental. Produtos notáveis. Toda vez que nos deparamos com uma diferença de quadrados, algo deste tipo, nós podemos garantir que isto é o produto de uma soma por uma diferença. Nós vamos repetidamente usar isto aqui. Uma familiaridade com esses produtos notáveis é importantíssima em várias áreas da matemática, não só na geometria. Vamos usar este produto notável aqui, que já se faz presente aqui. Isso aqui é o quadrado de 2ac. E isso é o quadrado, evidentemente, dessa expressão. Nós temos, portanto, o direito de fazer isso aqui. Então, ao nos depararmos com esta diferença de dois quadrados, nós podemos declarar que isso é o produto da soma pela diferença. A soma 2ac mais essa expressão pela diferença 2ac menos essa expressão. Não estamos aqui usando nada mais do que o conteúdo do 8º ano. Antes de prosseguir agora, nós vamos apenas rearrumar algo que está aqui no numerador. O h² poderá ser escrito como A2 mais 2ac mais c2 menos b2 vezes... Reparem, o que está dentro dessas chaves é exatamente o que está aqui dentro desses parênteses. Só troquei a ordem e eu usei eventualmente uma associatividade. E aqui nós teremos menos a² mais 2ac menos c² mais b², respeitando aí os sinais. E o que está dentro desses parênteses, mais uma vez, é exatamente igual ao que está dentro dessas chaves. Essa parte que aparece aqui é um outro produto notável que é precisamente o quadrado desta soma, o quadrado de A mais C. E essa parte que aparece aqui, vejam, ela é precisamente menos A2 menos 2AC mais C2.
Então nós teremos aqui o seguinte: A mais C quadrado menos B quadrado multiplicado por quem? Muito bem, aqui nós temos B quadrado menos o que está nesse parênteses, mas o que está nesse parênteses, reparem, é precisamente um outro produto notável, que é o quadrado dessa diferença. Quadrado de A menos C, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro B do segundo, mais o quadrado do segundo. E agora nós vamos voltar a usar produto de soma por diferença, e eu repito, só estaremos usando aqui oitavo ano. Aqui nós temos uma diferença de dois quadrados, o quadrado de A mais C e o quadrado de B, que nós sabemos, portanto, que é produto da soma A mais C mais B pela diferença A mais C menos B. Agora vamos aos outros colchetes. Aqui nós temos novamente diferença de dois quadrados, e portanto é o produto da soma pela diferença, será a soma B mais A menos C pela diferença B menos A menos C, menos essa quantidade A menos C vai dar menos A mais C. Isso tudo estava sobre 4A2. Vamos agora tentar lembrar o que estávamos fazendo. Nós tínhamos um triângulo ABC cuja área gostaríamos de encontrar. Acontece que nós gostaríamos de encontrar essa área tão somente em função dos comprimentos A, B e C de seus lados, e não, digamos, também da altura com respeito ao lado A. E meio caminho já está andado, porque essa altura por si só, ela já está expressa tão somente em função dos comprimentos dos lados A, B e C. Bastará multiplicar essa altura pela base A, nesse caso, essa altura é relativa à base A, e dividir por 2. Acontece que essa expressão, que ainda está muito grande, ela pode ficar agora significativamente menor. Vamos aqui olhar para esta quantidade que está aqui, A mais B mais C. Quem é isso aí? Isso aí é o perímetro desse triângulo, é a soma dos lados. O perímetro de um polígono qualquer é a soma dos comprimentos dos lados desse polígono. Nós vamos representar, nós vamos denotar o perímetro do triângulo por 2P. Por que 2P e não P? Simplesmente porque usando 2P, essa expressão ficará significativamente mais simples. Apenas por isso. Poderíamos usar qualquer outra letra para isso. Bom, de acordo com isso, quem seria então o P? O P é aquilo que nós chamamos de semiperímetro, metade do perímetro. Agora um exemplo, quem seria P menos A? P menos A, portanto, seria A mais B mais C sobre 2 menos A. Quando você fizer esses cálculos, você vai ver que isso aqui irá lhe dar menos A mais B mais C sobre 2. Ou seja, 2 vezes P menos A vai ser menos A mais B mais C. Analogamente, você vai encontrar que 2 vezes P menos B vai ser A menos B mais C da mesma forma. E que 2 vezes P menos C vai ser A mais B menos C. Que são precisamente essas coisas que estão aqui. 2P, 2P menos B, 2P menos C e 2P menos A. E é isso que vamos passar a fazer agora. Então esse H2 ele vai ser o seguinte: 2P vezes 2 vezes P menos B vezes 2 vezes P menos C, e aqui é 2 vezes P menos A. 4A2.
Em outras palavras, nós teremos 16 P menos A, P menos B, P menos C, sobre 4A2, ou seja, 4P, P menos A, P menos B, P menos C, sobre A2. Finalmente, vamos nos lembrar que o que nós queremos aqui é a área desse triângulo. Nós aqui descobrimos que a altura relativa ao lado A desse triângulo tem essa expressão. Aqui nós temos a expressão para o quadrado dessa altura. Então, tirando a raiz nos dois membros, se o quadrado dessa altura é igual a essa expressão, então essa altura vai ser a raiz dessa expressão, que vai ser 2 sobre A vezes isto aqui. P menos A, P menos B, P menos C. Uma vez que a área desse triângulo, considerando A como base, vai ser a H sobre 2, então multiplicando esse H por A e dividindo por 2, nós teremos então que a área desse triângulo, finalmente, em função tão somente dos lados, vai ser P menos A, P menos B, P menos C, onde P, eu repito, é o semiperímetro desse triângulo. Essa é a chamada fórmula de Heron. Muitos chamam assim, é também chamado dessa forma, Heron. Basta que tenhamos os comprimentos dos três lados do triângulo, que podemos então encontrar sua área. Uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras é a relação que nós vamos deduzir agora. Vamos considerar um triângulo ABC qualquer, cujos lados medem A, B e C. Vamos considerar uma seviana qualquer desse triângulo, cujo comprimento nós vamos denotar por L, que estará aqui dividindo o lado BC em dois segmentos aditivos M e N. Em outras palavras, A será igual a M mais N. Vamos considerar a altura desse triângulo com respeito ao lado A. Vamos chamar este cateto desse triângulo retângulo de x. Esse daqui, portanto, será N menos x. Por quê? Eu repito, porque este era o comprimento N. Nós temos aí, no mínimo, 3 triângulos retângulos. Não estou me referindo ao triângulo ABC, estou me referindo a esse triângulo retângulo aqui, de hipotenusa C e catetos M mais X e H, a esse triângulo retângulo de hipotenusa L e catetos X e H, e a esse triângulo retângulo de hipotenusa B e catetos N menos X e H. Vamos aplicar Pitágoras em cada um desses triângulos. No triângulo retângulo de hipotenusa C, o teorema de Pitágoras se traduz como C quadrado igual a M mais X quadrado mais H quadrado. No triângulo retângulo de hipotenusa L, nós teremos L quadrado igual a X quadrado mais H quadrado. No triângulo retângulo de hipotenusa B, nós teremos B quadrado igual a N menos X quadrado mais H quadrado.
Nós vamos desenvolver esses dois produtos notáveis aqui. C quadrado vai ser m quadrado mais 2mx mais x quadrado mais h quadrado. Desenvolver o outro. B quadrado igual a n quadrado menos 2nx mais x quadrado mais h quadrado. Reparem agora que aonde nós vemos x quadrado mais h quadrado, nós podemos substituir isso por L quadrado. Então C2 e B2 podem ser respectivamente reescritos como M2 mais 2mx mais L2 e N2 menos 2nx mais L2. Em ambas essas expressões, nós temos aqui o inconveniente de termos mais uma letra aqui, meio intrusa, que é o x. Mas temos uma maneira de eliminá-lo. Por exemplo, vamos multiplicar toda essa primeira expressão por n. Então nós teremos C2n igual a M2n mais 2mnx mais nl2. Vamos multiplicar toda esta segunda expressão por m. B2m vai ser mn2 menos 2mn x mais ml2. Vamos ver agora o que nós temos. Reparem que adicionando as duas equações, membro a membro, nós temos B2m mais C2n, que é a soma no membro esquerdo. No membro direito, a soma dará M2n mais mn2. Esses aqui se cancelam mutuamente, mais m mais n, que multiplica L quadrado. Isso pode ser ainda melhorado. Nessas duas expressões eu posso, como vocês sabem, colocar a mn em evidência. Ficará m mais n. E por que esse m mais n aqui ajuda? Porque m mais n é o próprio comprimento A. Então nós temos aqui B2m mais C2n igual a AMN mais AL2. Essa é a expressão, portanto, que nos permite relacionar o comprimento da ceviana, de uma ceviana qualquer L, com os lados do triângulo e as quantidades em que foi dividido um dos lados. Essa relação é chamada relação de Stewart. E com certeza vai ser por nós visitada depois. Como exercício, já um primeiro exercício de aplicação que eu indicaria para vocês seria tentar encontrar o comprimento da mediana com respeito ao lado A. Com isso estamos pressupondo que neste caso nós devemos ter M e N ambos iguais a A sobre 2, porque se essa ceviana for uma mediana, então ela deverá dividir o lado BC em dois segmentos congruentes. Eu sugiro que você tente usar a relação de Stewart para encontrar, em função tão somente dos lados A, B e C, o comprimento da mediana com respeito ao lado A.
Por último, vamos encontrar a área de um triângulo equilátero de lado L. Essa é uma aplicação extremamente simples do Teorema de Pitágoras. Vamos chamar de H a altura. É claro que a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. O problema aqui é encontrarmos a altura. Poderíamos usar diretamente a fórmula de Herão aqui, mas não precisamos disso. Vamos observar que esses dois triângulos aqui, o triângulo retângulo da esquerda e o triângulo retângulo da direita, eles possuem respectivamente congruentes um cateto e a hipotenusa. Um cateto e a hipotenusa. Devido ao critério especial de congruência de triângulos retângulos, esses dois triângulos são congruentes, o que significa, em particular, que os catetos restantes são congruentes entre si. Segue, portanto, que a altura de um triângulo equilátero é também mediana, divide a base respectiva ao meio. Se essa base estava medindo L, é porque cada parte dela, então, aqui está medindo L sobre 2. Vou escolher qualquer um desses dois triângulos retângulos de hipotenusa L e usar Pitágoras, que diz para nós simplesmente que L2 igual a H2 mais o quadrado de L sobre 2. Ou seja, L2 igual a H2 mais L2 sobre 4. Então, H2 vai ficar L2 menos L2 sobre 4, ou seja, H2 vai ficar, tirando MMC, 3L2 sobre 4. Tirando a raiz aqui, para sabermos quem é o H, nós teremos L raiz de 3 sobre 2. A altura de um triângulo equilátero de lado L é L raiz de 3 sobre 2. Sua área, portanto, será L sobre 2 vezes a altura. Ou seja, a área de um triângulo equilátero de lado L é L2 raiz de 3 sobre 4.